assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Senhor de Deus e eterno Pai, eu te louvo, Pai, essa noite. Senhor, que eu seja guiado pelo Teu Espírito, Pai, porque Tu já ministrou o meu coração, que Tu ministres ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, porque essa é a Tua palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra não é de ninguém que está aqui, mas essa é a Tua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Queridos, há um tempo atrás eu meditei nessa palavra e eu deixei ela ali, passei tempo. E eu tinha meditado numa outra palavra para até ministrar hoje, estava meditando, mas eu acabei de dizer, não é essa, eu vou trazer essa passagem aqui. Passagem muito comum. Nós conhecemos quatro condições que o Senhor Jesus nos mostrou a respeito da semente que caiu na terra, a semente que foi lançada. A primeira condição que você vai ver é que a semente é lançada, o semeador está caminhando e ele lança e a semente cai à beira do caminho. E ele explica, e é uma parábola que o Senhor Jesus explica, mas ele não explica para todos. Muitos ouviram, que estavam ali, a maioria ouviu, e depois os discípulos se achegaram a Jesus e disseram: Mestre, mas não entendemos. E ele falou, eles não eram para, o povo não entendeu, mas não era para eles entenderem, era para que se cumprisse a profecia. Uma profecia messiânica de Isaías, que está lá em Isaías 6, versículo 9 e 10, que dizia assim: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Porque havia um propósito. O propósito era que a nação de Israel fechasse os ouvidos para as palavras de Jesus, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que a salvação chegasse aos gentios. E o Senhor pega e explica: a semente que fora lançada e caiu à beira do caminho, ela caiu numa terra seca, e veio a ave do céu e comeu. É a palavra que cai naquele coração e rapidamente o inimigo vem e leva a palavra. E a palavra não fica no coração. A segunda condição é a semente que cai no solo rochoso. Tem o solo, tem a rocha, tem o solo por cima, uma poeirinha, a planta cresce, mas vem o sol, queima, porque ela não tem raiz, ela não tem de onde tirar a água. É aquele que recebe a palavra, ele se alegra com a palavra. Mas vem as situações do mundo, vem as tribulações e ele sai, ele acaba saindo fora, ele não permanece, logo seca. E a outra condição, eu estou resumindo rapidamente, porque não é isso que eu quero falar sobre a quarta situação. E a terceira situação é a semente que cai entre espinhos. E ela até nasce, mas os espinhos sufocam. São as pessoas que recebem a palavra, mas não sustentam a caminhada, porque as coisas desse mundo são maiores para eles do que a palavra de Deus. Então acaba que ele é sufocado e ele sai
da presença de Deus, porque ele dá valor às coisas do mundo. Amém? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, Jesus falando. Porém, as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E a quarta condição é que eu quero falar nessa noite. É a semente que cai em terra boa. Amém? É a semente que vai frutificar. No versículo 8 fala, o Senhor fala no versículo 8, né? Deixa eu ver aqui certinho. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Agora, quem é o semeador? Volte lá, quem é o semeador que saiu a semear? Naquela condição, Jesus estava falando dele próprio. Naquela condição, ele era o semeador. Condição que acaba mudando quando o Senhor Jesus, ele na ceia com os discípulos, e o pastor Marcos acabou de ler, na oferta ele leu. O Senhor nos deixa, ele acaba de cear, tal, lava os pés dos discípulos, e logo após ele fala em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será o quê? Condenado. A partir desse momento, qualquer um de nós é o semeador. Semeador não é uma função específica. Por quê? Semeador é qualquer um, porque na agricultura tem um agricultor, mas não existe lá um semeador, tem um específico para semear. Qualquer um que trabalha na agricultura pode semear. Qualquer um que trabalha no reino de Deus pode semear. Amém? Por que ele saiu a semear? Por que ele não semeou inicialmente em casa? Porque em casa ninguém semeia. Em casa nós damos exemplo. Em casa ninguém semeia, em casa nós damos exemplos aos nossos filhos, aos nossos esposos, esposas. Nós precisamos dar exemplo. Não adianta nós querer semear no coração deles. Nós precisamos falar sim do amor de Deus, mas sobretudo nós precisamos dar exemplo. Porque eu sempre falo que as palavras, elas são importantes, mas os exemplos arrastam. O exemplo é melhor do que a palavra. E nós, como os cristãos, precisamos, sobretudo, dar exemplo. Em casa, mais ainda. Agora, algumas condições que o semeador precisa ter. Antes de sair a semear, independente se ele trabalha na agricultura, porque em João 15, o que fala em João 15, pastor Marcos? João 15 fala que eu sou a videira e meu pai é o quê? É o agricultor, é o lavrador da vinha, porque nós estamos inseridos na videira verdadeira que é Cristo. Então o lavrador é Deus, é o Pai, Ele é o lavrador, nós somos os semeadores, nós trabalhamos para Ele no reino. E Jesus nos incumbiu nessa missão, mas nós precisamos estar preparados para entender. Antes de sair a semear, a gente não pode sair e lançando palavras de qualquer maneira. Nós precisamos entender a região, o local que a gente está semeando, porque cada região, cada local, ele recebe uma planta específica, uma semente específica. Não adianta eu ir lá no meio de drogado e dizer o seguinte para ele, querido, o cara está lá numa fissura, como eles falam, né? E chegar lá e querer embutir de qualquer maneira a palavra de Deus. A gente tem que primeiro trabalhar no emocional, mostrar, deixar que aquele efeito da substância química passe, para daí sim lançar uma palavra. Não adianta eu querer ir lá no meio de jovens que têm uma linguagem totalmente cara, né? Vem nessa parada, tal. Ainda falo ainda. Pô. Vem cá, garoto.
Então não adianta a gente querer ir lá todo metodicamente falar do amor de Deus, sem falar na linguagem deles. Não adianta, nós precisamos entender o solo que nós vamos semear. Precisamos entender essa região. Precisamos entender as fases da lua. Se o negócio está minguado, se o negócio está crescendo. Tudo é um local, a gente tem que analisar isso para poder semear. Porque se semeia olhando a lua, se semeia olhando a região que tu está, se semeia olhando a época de plantio, cada semente tem uma época. Não adianta querer plantar feijão, sei lá, em dezembro, se ele só nasce em março. Ou melhor, se ele deve ser plantado em março. Nós precisamos entender a semente que nós vamos plantar e o local. Não adianta eu sair chegando lá numa pessoa quebrada, destruída. Ela está no inferno astral, como eles falam aí, ela está destruída. E chegar e dizer para ela, querido, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno. Ela vai olhar assim, mas eu já estou no inferno. Nós temos que falar do amor de Deus nessa condição. Agora tem condição que tu semeou, tu jogou a semente e a pessoa está nem aí. Daí tu tem que chegar e dizer o seguinte, tem que ser um pouco mais duro. Querido, olha, é o seguinte, tu já conhece a palavra. Tu precisa se arrepender. Então são situações que nós temos que analisar como semeador antes de a gente pegar a semente e sair a semear. Precisamos olhar, pedir conhecimento e direcionamento do dono da lavoura. E quem é esse? É o Pai Celestial. Ele vai dar-nos a direção exata, a forma de fazer, porque quando a gente dobra o joelho e diz, Senhor, eu tenho intenção em lançar a semente no reino. Talvez você não tenha ainda aquela forma, mas o pastor Marcos está ali, falou, ofertar também é uma forma de semear no reino, para que pessoas vão, porque tem condições, tem lugares que nós não conseguimos acessar, tem pessoas enviadas, e as igrejas têm enviado os missionários, nós não conseguimos ainda, porque nós somos um grupo pequeno, mas nós cremos que Deus vai prosperar, nós vamos crescer, e quem sabe, nós vamos enviar missionários lá para a África, e tem que estar preparado, não é só chegar e ir para a África de qualquer maneira. Quarta-feira nós estávamos ali conversando com o pastor Fábio, né? E o menino que ministrou aqui, o Gui Tavares, eles estavam com fome, depois só vão levar eles para comer, não tinha nada quase aberto aqui em Ilhota, ainda bem que a irmã Marilza falou, tem uma pizzaria aqui na saída da rua. A gente foi ali e comemos uma pizza ali, e nisso ele comentou. Eles fizeram uma viagem missionária, o pastor Marcos sabe, e eles foram lá naquele trecho da Amazônia que faz divisa com Bolívia e com a Colômbia. E num determinado momento eles entraram no barco lá e eles disseram, meu Deus, o que aconteceu? Parecia que estavam levando o pessoal ali, que não tinha documentação e tal, estava entrando na Bolívia com aquele pessoal, e daqui a pouco parou a polícia, e eles contaram rapidamente algumas coisas que aconteceram. E eles foram uma viagem missionária pequena, visitaram alguns lugares. Agora, tem missionário que vai para ficar nesses lugares. Então, ele tem que se preparar, saber qual é a cultura daquela região, saber o que ele vai levar, que palavra que ele vai levar, o que esse povo está precisando, até das vezes levar mantimento. Porque não adianta só levar a palavra, se não levar às vezes o mantimento para o corpo da pessoa. A própria palavra diverte sobre isso. Então precisamos saber, e esse direcionamento quem nos dá é Deus. O Espírito Santo, através, ele nos direciona a isso. Amém? Algumas coisas que eu quero falar. Outra coisa importante, precisamos conhecer, mas precisamos também saber o que nós vamos semear. Precisamos saber que semente nós vamos usar. E a semente, geralmente, ela é originária do quê? Do fruto. Como tu vai ter a semente se tu não tiveres o fruto? Eu pergunto para você, você tem dado fruto?
a ponto de estar sobrando aí umas sementes? A gente tem que sempre se perguntar a respeito disso. Estamos dando fruto, os frutos do Espírito? E a gente pega essa semente, a gente sabe que a semente é a palavra de Deus, mas ela tem que transbordar no nosso coração, para a gente poder passar isso para alguém. Nós precisamos a cada dia, ninguém nasceu pronto, e no reino de Deus a gente caminha a cada dia a gente acaba crescendo um pouquinho mais. Eu sempre falo isso, não adianta, não é corredor de 100 metros, corredor de 100 metros, ele tem explosão, ele vai em 100 metros, ele faz em menos de 10 segundos, partiu dali, se colocar ele numa maratona, ele parou em 1 quilômetro, ele para, e o maratonista, passinho, ele vai 42 quilômetros, uma maratona, é contínuo o passo, e o nosso passo tem que ser contínuo na presença de Deus, dia após dia você vai crescendo, dia após dia você vai comendo a palavra, dia após dia você vai gerando frutos, e assim você vai caminhando, amém? Estão todos aí? Uma das coisas é como nós guardamos a semente. Como você tem guardado a semente não se guarda de qualquer maneira. A gente tem que guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Davi falou, guardei meu coração para não pecar contra ti. É isso? A tua palavra, nós cantamos aqui, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Como nós temos guardado essa semente? Como nós temos guardado a palavra? E a escolha da semente, a gente precisa escolher uma semente certificada. Certificada. A semente certificada, ela tem pureza física, teor de germinação, vigor e qualidade. Eu fui lá e peguei porque eu fui procurar porque eu queria chegar num ponto aqui que era importante chegar. Então, a semente certificada, ela é aquela semente que é certificada pelo Espírito. Não adianta eu vir trazer uma palavra aqui se o Espírito não direcionar. Se o Espírito Santo não direcionar eu a trazer uma palavra aqui, a lançar uma semente, não adianta, ela tem que ser certificada. E quando ela é certificada, ela é única. Ela não tem uma aresta, ela não tem uma deformidade, porque o Espírito Santo vai trabalhar e deixar ela redondinha para entrar no teu coração. Então, a semente, ela precisa ser certificada para que gere qualidade, para quando ela seja, o Espírito ministre no coração, ela dê resultado. Porque um dos resultados da plantação é a semente. Logicamente que todo dia a gente precisa regar, até ela florescer, até ela sair da terra e começar a nascer, mas a qualidade da semente lançada, ela é importante. Por isso que eu falo, não adianta você chegar para qualquer pessoa e falar qualquer coisa, se não for direcionado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não direcionar, não vai, às vezes, haver resultado e você vai ficar frustrado. Agora, existe também aquela semente pirata, ela não é genuína, e é o que nós mais temos visto hoje. Ela é transgênica, adulterada, é aí que eu queria chegar. Mudaram muitas das vezes a palavra de Deus, para gerar o quê? Quantidade. Porque quando tu muda a semente, tu transforma ela em transgênica, a gente sabe que tudo que é transgênero não é o quê? Natural. Não é natural. Não é 100% orgânico. Não tem naturalidade no DNA dela. Não tem totalmente o DNA de Deus. Tem uma alteração. E essas palavras, elas ministradas, elas rendem sim quantidades e quantidades de germinação, igrejas às vezes cheias, abarrotadas, pessoas recebendo palavra, que o pastor Marcos sempre fala que massageiam o ego, não confrontam,
palavras que não confrontam os nossos pecados, e nós temos que ser confrontados, não afrontados, mas sim confrontar os nossos pecados. Nós mesmos precisamos nos analisar. Não adianta, eu não posso analisar o pastor Marcos, nem o irmão Léo, nem o Éder, nem a minha esposa. Cada um tem que se confrontar a si mesmo, para saber o que falta. E palavras, essas palavras são lançadas, essas sementes são lançadas para o quê? Para florescer, encher igrejas. Nunca se viu tanta heresia. Até nós morremos de rir, né, Léo? Porque Jesus, eu sempre falo que antigamente o que acontecia dentro das igrejas, e a gente sabe disso porque a gente viveu desde a época lá atrás, eram as coisas que aconteciam, a gente relevava, né? Meu Deus, a gente olhava, o que é isso? Profecias e profecias que não se cumpriam, visão que a pessoa ia no céu e voltava, era arrebatada 300 vezes e vinha com... E hoje, só que hoje isso tornou uma proporção tão grande que isso tem se tornado cômico, porque acaba onde? Na internet. O que ficava dentro de 4 paredes, hoje está sendo lançado fora. Sementes que estão caindo, que era para cair em terra boa e frutificar, a semente está destruindo, a semente está matando. Ela pode ter até essas pregações de, como é que o pessoal fala, coaching, mudando para esse lado, a pregação coaching, ela é ótima, né? Porque ela potencializa a pessoa para que ela veja os seus defeitos, daí analisa um pouquinho da palavra e diz que tu podes. E a pessoa vai, eu vou conseguir. São pregações motivadoras, estão enchendo igrejas com motivação. Antigamente se pagava 2, 3 mil reais para ir um final de semana aí para fazer esses cursos de motivações. Eu penso assim, o pessoal está perdendo tempo, vem na igreja. Aqui nós motivamos a pessoa pela palavra, sim, mas aqui nós motivamos com uma semente verdadeira, genuína da palavra de Deus. Nós não estamos alterando a semente para gerar ego nas pessoas. A palavra tem que ser ministrada e tem que confrontar, eu tenho que ser confrontado todo dia. Todo dia eu analiso como é que está meu comportamento, Senhor. Como é que eu estou diante de Ti? Porque falar aqui na frente, cada dia nós estamos se tornando mais espelho, vitrine. É legal falar aqui na frente? Não é legal não. Não é legal não. Porque aqui a gente é vitrine. E o testemunho lá fora, para alguém apontar, a gente soube agora de um caso que entristeceu o nosso coração de uma maneira, uma situação triste, uma coisa que aconteceu num outro local, uma situação triste, entristeceu o nosso coração. Quebrado a gente ficou, por pessoas que a gente conhece, porque somos vitrines, e precisamos, essa semente que a gente carrega, ela precisa dar um fruto autêntico. Ela não pode dar um fruto que vai morrer, porque, veja bem, ninguém quer mais um alimento transgênico, com uma semente adulterada. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão procurando orgânico. Daí elas pagam mais caro para aquilo que era cultivado da forma tradicional. Não querem mais, porque o que acontece? A preocupação com a saúde é tão grande que pensa assim, esse alimento que eu estou comendo aqui, transgênico, alterado, isso vai gerar morte lá na frente. E essa semente que está lançada, às vezes que está enchendo, frutificando, gerando uma vida, é uma vida frágil, que vai morrer ali na frente, espiritualmente vai morrer. Devagar e sempre, caminhe no propósito, debaixo da palavra, que confronta, mas que faz você firmar os passos na rocha. É esse o evangelho que nós cremos, e é esse que nós pregamos. E não era assim diferente antes de Jesus. Os fariseus tinham tomado conta do negócio, estavam dando uma palavra ali, religiosos ao extremo, e hoje está cheio de religiosidade. Os fariseus eram religiosos ao extremo, tudo debaixo da lei.
e se enfeitavam todos, e já existia uma doutrina pré-formada, e o povo já não conseguia mais olhar aquilo, porque via que era só fachada, só imagem. Daí para onde eles iam? Eles iam para o deserto, para ouvir João Batista, que estava lá com pelo de camelo, porque a palavra era genuína, era a palavra que libertava, confrontava. O cara estava lá no deserto, vestido de pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel, e as palavras iam lá, e o próprio Jesus falou: o que vocês estão fazendo? Vocês estão indo lá no deserto ver um caniço balançado pelo vento? E ele estava falando que João vinha o quê? Vinha preparar o caminho dele. João vinha preparar o caminho dele. E agora ele estava ali, pregando sobre a semente que estava lançada. E como é que está o preparo da terra para receber a semente? A Bíblia fala de terra boa. Como é que está esse coração? Como é que está o coração para receber a semente? Será que as pedrinhas já foram tiradas? Já foi arado? Porque para a semente cair em terra boa, a terra tem que estar preparada, previamente preparada. Alguém arou, alguém foi lá e já deu uma mexidinha na terra, levou o boizinho lá, passou, mexeu na terra, preparou, deixou em ponto de a semente cair e frutificar, tirou as pedras. O Espírito precisa fazer isso. Alguém já passou lá, já ministrou alguma coisinha, ficou, e quando a semente foi lançada, ela caiu. O que precisa para germinar a semente? Água, oxigênio e temperatura adequada. Precisa do Espírito Santo. A água viva precisa estar ali, para tocar na semente e fazer a semente abrir. É pelo Espírito que a palavra abre. O primeiro contato da semente é com a água, ela precisa ser, a água faz a semente germinar. O oxigênio é vida. Logicamente, se a pessoa não tiver vida, não tiver na sua sã consciência, ela não vai conseguir receber a palavra. Por isso que eu falei, a pessoa está ali doida, alcoolizada. Às vezes vem um irmão aqui, ele está sempre alcoolizado. Pede oração, é até orado por ele, falado de Jesus, mas ele não está na sua consciência plena. Ele está alcoolizado. Ele não está na sua plenitude, para que a palavra penetre. Infelizmente, a gente tem orado, tem pedido para que o Senhor liberte, mas também precisa do quê? Que a pessoa tenha um pouquinho de vontade. Porque o Senhor é a nossa força. Nós não conseguimos nada sozinho. O Senhor, Ele vai na frente, se a gente estiver preparado para mudar. E temperatura adequada, queridos. Não adianta, num frio espiritual, tu querer lançar uma semente. Tu está num frio que só e tu quer pregar a palavra. Nós precisamos, primeiramente, estarmos aqui. Não adianta também querer pregar a palavra no reteté. Também a gente tem visto que reteté é movimento que não tem gerado frutos. Eu estou na igreja há anos. Já vi movimentos e movimentos, é virar, é carambota, é helicóptero, eu sempre falo. Esse tipo de coisa não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de ninguém está aqui, é a palavra. Se tu não andar na palavra, não adianta tu querer vir aqui. Logicamente, a gente sabe que o Espírito Santo movimenta, e quando o Espírito Santo toca na gente, a gente se quebra, a gente, né? Eu sempre falo, Espírito Santo, eu quero ser quebrado por ti, porque eu preciso, né? Que diminua eu, e que tu cresças em mim cada dia, porque eu não quero ser palavra minha, eu quero ser palavra direcionada pelo Espírito, porque palavra minha não adianta. Eu tenho que dar exemplo lá fora, palavra minha não adianta, tem que ser direcionada pelo Espírito. Palavra por palavra não muda nada, o que muda é a palavra direcionada pelo Espírito. Então, condições da terra, a terra não pode ser ácida.
pessoa se converte, mas ela tem aquela acidez, tudo que fala para ela já vem com uma resposta. Pessoa ácida, né? Então ela se converteu, a terra do coração dela é boa, mas ela precisa mudar algumas atitudes. A terra não pode ser ácida, porque senão ela não consegue o quê? Ela não consegue germinar nas condições que o Senhor falou, 30, 60 e 100 por 1. Os frutos tu não vai conseguir chegar, se a gente não o quê? Não mudar a nossa concepção de vida, muitas vezes, acerca de nós mesmos. Será que eu estou legal fazendo o que eu faço? Da forma que eu estou afrontando às vezes as pessoas e tal? Porque muitas das vezes a gente tem o coração quebrado, porque cada um tem um específico, tem um coração quebrado, aquebrantado, mas a gente se explode facilmente e já retruca e tal. Isso são domínio próprio, coisas que frutos do Espírito que nós precisamos mudar para que depois nós tenhamos semente para dizer o seguinte: eu era assim, mas hoje eu sou mais calmo, né? Sou mais sereno, sou mais tranquilo. Eu consigo conversar sem gritar. Difícil. Aqui a gente que é dono da razão, né? Dono da razão, a gente já começa a querer falar mais alto. Mas é natureza humana. Tem aquela pessoa que ela discute e ela não altera a voz. Eu começo aqui, daqui a pouco eu já estou falando lá em cima. Esse sou eu. Mas é a natureza. Mas o meu coração, eu vou dizer, meu coração o Senhor conhece. Preciso mudar? Preciso, mas eu sei que o meu coração é quebrantado para as coisas de Deus. Mas a minha natureza, eu preciso melhorar para que os frutos possam ser visíveis. E a terra não pode ser tóxica. A terra não pode ser tóxica. Pessoa tóxica não vai gerar fruto. Pessoa tóxica que a gente fala que é aquela que é ciumenta, aquela que é mentirosa ao extremo. É uma terra que o Senhor quer mexer, quer que ela se transforme boa. A terra tóxica é aquela que plantava um cultivo complicado lá e aquilo recebeu o lixo, daqui a pouco daí a gente quer pegar aquilo lá. Pessoas traumatizadas, pessoas destruídas emocionalmente, e que tem um coração voltado a Deus, mas não consegue germinar, porque ainda tem muita coisa que precisa ser curada. E o Senhor faz uma promessa com a gente, lá em Crônicas, quando o templo é entregue a Salomão, Salomão constrói o templo, e há uma festa gigantesca. 2 Crônicas 7, 14 diz assim, daí Deus vai lá e assina com eles e diz assim, seguinte, mesmo se vocês errarem, mesmo que vocês estiverem lá presos, mesmo ser isso, ser aquilo, mesmo se você errar, mesmo se você... O Senhor pode mudar a história. Porque Ele deixou uma promessa, e essa promessa hoje ela é nossa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. Terra sarada gera fruto. A Aline disse que ela teve com as irmãs no Escola de Esther. Ela achou que ela estava plena, né? Mas sempre temos alguma coisa para tratar diante de Deus, para quebrantar o nosso coração, para mexer, para curar feridas que ficaram talvez lá atrás, e a gente traz aquilo inconscientemente. Palavras lançadas lá atrás. Mas o Senhor, quando a gente, inquestionável, uma vez o Senhor falou isso muito claro ao meu respeito, e eu dormi nessa palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu não esqueço da época, como foi que eu recebi essa voz no meu ouvido. Não há libertação maior se o Filho não libertar. Mas muitas das vezes a gente traz
coisas que machucaram lá no passado e a gente traz, e a gente não consegue se livrar daquilo, aquilo reflete na nossa vida, e às vezes a gente tem que colocar isso diante de Deus para quebrar, porque o Senhor livra, mas a gente acaba trazendo, e a gente tem que se livrar disso, para que a gente consiga frutificar, na condição certa. Eu não quero avançar. Muitas das vezes, já ia pular, quando eu escrevo aqui, o problema é esse que eu acabo pulando. A terra precisa ser adubada. E o que é esse adubo? É examinar a palavra de Deus. A semente é lançada, mas se a gente não se dedicar a estudar a palavra de Deus, cada dia mais, ler um pouquinho, lê um versículo, medita naquilo ali. Senhor, o que quer dizer isso? Daí o Senhor vai trabalhar no teu coração. E daí você vai se fortalecer. E daí você lê outro versículozinho. Você ora, pede direção ao Espírito. E você vai se fortalecendo a cada dia. Lendo a palavra, um adubo para que o quê? Porque a plantinha comece a crescer e comece a gerar frutos. Examinai as Escrituras para ter nelas vida eterna. João 5,39, são elas que de mim testificam, a palavra que testifica do Senhor. E daí também tem coisas que são adicionais, só a palavra de Deus basta? Não, às vezes precisa colocar um adubo, precisa colocar um fertilizante na terra, algo que vem o quê? Um composto. Precisamos ler o quê? Um livro. Tinha um irmão que dizia assim, não precisa ler a palavra de Deus só em joelho. Queridos, tem tanto testemunho que a gente lê no livro que a gente fica impactado, tanta coisa. Eu sou um problema, eu começo a ler o livro, eu vou até a 20, eu não consigo acabar. Eu sou péssimo para leitura. Mas a gente começa a ver, a gente começa a ler, a gente já começa a ficar impactado. Testemunhos que a gente ouve, que edificam a nossa vida, coisas que vão acrescendo dia a dia, fortalecendo a nossa fé. A palavra. A semente cai na terra, a terra está boa, ela está sarada, ela começa a receber a palavra, a semente, o Espírito começa a trabalhar, começa a irrigar. Daqui a pouco você está gerando frutos, porque você não para, você vem buscar. A irmã Raquel sempre fala, eu li um livro e aquele livro me impactou, a gente vê histórias. Esse tempo foi contada uma história aqui, daí o Maurício não é Tomé, mas ele sempre vai ver o conteúdo para ver se não é a história de Conde de Carochinha, e ele está certo. Às vezes as pessoas falam coisas aqui, a gente fala, e era verdade. Uns irmãos lá atrás, que largaram a sua vida, se venderam como escravos para evangelizar. Foi falado aqui, era até uma coisa até difícil de acreditar que alguém se propunha a fazer algo assim em prol do evangelho. E coisas que o quê? Edificam a nossa vida. São acréscimos à palavra de Deus, que testemunhos de irmãos que se fortalecem, nos dão o quê? Forças para continuar, e vendo, testificam na nossa vida que nós não estamos vivendo um conto de fadas, nós estamos vivendo a palavra de Deus, que é viva e eficaz e muda a história. Gálatas 6, 7, eu não quero me alongar. Gálatas 6, 7, que diz assim, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos que cuidar com o que nós semeamos também, na nossa vida, não só no reino de Deus, mas na nossa vida, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. Às vezes a pessoa vem, eu sempre falo, a pessoa vem para o reino de Deus, ela se converte e ela vive a vida parece que não prospera. De repente, em um certo momento, as coisas fluem. Porque até ali ela está colhendo coisas ainda do que ela plantou no passado. Não pensa que você matou, você vai vir para o evangelho, me convertir, meu coração realmente está quebrantado. A justiça vai cobrar. Você vai cobrar, vai chegar diante da justiça e pagar aquilo que você fez. O Senhor pode até abrandar a situação, porque muitas das vezes você foi movido
de uma forma, uma emoção forte, alguma coisa, mas às vezes você fez por livre e espontânea vontade, e daí você vai colher. Eu me lembro que Deus, o Senhor Jesus, Ele liberou Ele salvou o pai de uma situação, porque o pai foi lá e assinou uma situação na sua inocência. Ele assinou na sua inocência. E ele ia perder um terreno. E o Senhor, pela inocência dele, o Senhor livrou. Mas por quê? Porque ele estava na inocência, ele não plantou aquela semente. Ele foi induzido a um erro. O Alessandro também caiu numa dessa, né, Alessandro? Deus tirou, livrou, porque às vezes a gente faz na inocência, mas muitas das vezes nós semeamos na nossa vida em plena consciência, e daí nós colhemos. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a gente tem que cuidar na nossa vida também, para a gente caminhar com certeza, passo por passo, pedindo ao Senhor direção. Ele vai dar direção no que você vai fazer na sua vida. Ele vai dar direção. Eu não posso mais errar, porque 2 situações o Espírito Santo me deixou, porque o Espírito Santo, ele te dá paz. Se tu tem paz, faz. Até rimou, né? Paz, faz. Se tu não tem paz, não faça. Porque o Espírito Santo, ele não é o coração, ele não é enganoso. E 2 situações eu fiz coisas ali que meu coração estava agitado. E eu fiz e depois eu tive que correr atrás para resolver. Daí a Aline sabe do que eu conto. Por quê? Porque eu estava inquieto. E ali o Espírito Santo me disse: é assim que funciona, filho. É assim. Tu está vendo que teu coração está atribuladinho? Então não faz, não é da minha vontade, não está na direção. E a gente vai aprendendo a ser direcionado pelo Espírito, amém? Quantidade do que semeamos. Aqui eu vou falar também das ofertas que a gente lança, que está em 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6. A gente lê bastante aqui, né? Deixa eu só ver aqui, 2 Coríntios 9:6. Consegue colocar ali? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Em tudo é assim. Se nós sairmos também lançando a palavra com ousadia, nós vamos colher. Se nós lançarmos no reino as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós vamos colher. Porque a palavra de Deus, ela não é palavra de homem, é palavra dele, não volta atrás. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E no reino de Deus também, quando nós semeamos no reino, nós colhemos. E nem toda vez que nós semeamos, nós colhemos. 1 Coríntios 3:6, para finalizar aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta e alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta e alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ou seja, muitas das vezes a gente lança a semente. E lá na frente, essa pessoa, nós estamos lançando semente aqui diariamente, muitas das vezes nós não colhemos aqui, a pessoa se converte, vai para outro lugar, cresce lá e frutifica lá, amém, por isso, é reino de Deus, é palavra lançada. Logicamente que a gente quer que essa igreja cresça e frutifique cada vez mais, nós trabalhamos para isso. Mas muitas das vezes nós plantamos, nós lançamos a semente, semeamos. Pessoas, o reino está colhendo em outro local, amém por isso. Nós não podemos desanimar de semear no reino de Deus. Não devemos desanimar, precisamos caminhar cada dia mais. Precisamos nos fortalecer. A palavra precisa ser pregada. Precisamos mudar em algumas questões para que essa terra se torne mais fértil e mais produtiva. Que eles possam olhar a gente e dizer o seguinte: como mudou? Como essa pessoa mudou, né? Como esse rapaz mudou, o que deu, será? Ele está indo lá numa igreja, lá, a Verdade em Cristo. Começou a ir lá, começou a mudar, virou para crente, como eles falam, né? Virou para crente.
Queridos, ninguém vira, né? Nós mudamos a rota da nossa vida, nós mudamos a história da nossa vida. Nós mudamos de vida. Nós não viveremos por uma religião, nós começamos a viver Cristo na nossa vida, porque é Ele que faz a diferença. Religião, a ideia de religar o homem a Deus, ruiu quando Jesus veio para fazer isso. Ele nos religou ao Pai. É através dele que nós somos religados. E é através dele que nós vamos mudar a nossa história. Quem crê nisso? Amém? Quanto nós louvamos... Nada, Alessandro? Grande é o Senhor, vai lá. Você passa. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Amém?